Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, Campelo volta a criticar aí a postura da assessoria do Hulk, né, cara, que marcou o Vasco aí da Gama e disse que somente ele e o André Mazzuco pode falar aí sobre o clube. Vamos falar a respeito disso aí, o Campelo criticando mais uma vez o Levenciano e o jogador que ele quer trazer pro Vasco, né. A princípio isso aí já começou a dar um rolo danado. O Levenciano fala que conversou sim com o empresário do atleta, mas a assessoria do jogador disse que ninguém do Vasco, ninguém conversou sobre esse jogador. Também vamos falar aí do jogo do Vasco de amanhã pela Copa Sul-Americana, um jogo importantíssimo, né? Também do goleiro Lucão, que entrou para a história do Vasco. E será que ele merece sim continuar como titular? Vamos falar sobre isso. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais. Só clicar embaixo no inscreva-se, dá essa força aí pra gente chegar a 130 mil inscritos. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão, não perder nada, meu amigo, porque aqui a gente posta vídeo todo dia, 2 vídeos aí por dia, meu amigo, aqui é trampo, a gente sempre tá trazendo informações e notícias pro torcedor vascaíno. Ativa o sininho e se inscreve no canal pra fortalecer demais. Bom, pessoal, o goleiro Lucão, que fez uma belíssima partida aí no último final de semana contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, se tornou o goleiro mais jovem da história a entrar com a camisa do Vasco dentro de campo, né? Ele, com 19 anos, superou o goleiro Elton, né? Que era o goleiro até então mais jovem. E segundo o próprio Lucão, o Elton é uma grande inspiração para ele, né? Ele diz que tem ele como ídolo e que se espelha muito no ex-goleiro aí do Vasco. E um fato curioso do Elton é que ele voltou a jogar, né? Depois de aposentado com 43 anos, se eu não me engano, 44 anos, ele voltou a jogar lá no time de Portugal. Só não me recordo qual time, mas ele voltou a jogar. Será que teria vaga no Vascão também, hein, pessoal? Pensou o Elton voltando pro Vasco? Eu acho bem difícil. Deixa ele quietinho lá em Portugal, né? Porque o goleiro estava aposentado, voltou a jogar, mas não deixa de ser um dos grandes ídolos aí da história do Vasco, mesmo tendo ficado pouco tempo com a nossa camisa, mas já foi o suficiente para ele entrar na história do Vasco, sendo campeão brasileiro, sendo campeão da Mercosul. E isso é muito importante aí para nós torcedores, de reconhecermos o Elton como ídolo, né? E também aí o Lucão agora tenta seguir os passos dele, mas a questão que fica é quem será o goleiro titular do Vasco, né? Se vai ser ele ou se vai ser o Fernando Miguel. Ele vem caindo nas graças do torcedor vascaíno e para a grande maioria vem torcendo bastante para que ele seja mantido aí no time principal, no time titular do Vasco. Mas tem uns que ainda defendem a permanência do Fernando Miguel devido às últimas partidas aí que o Fernando Miguel literalmente salvou o Vasco das derrotas aí no Campeonato Brasileiro, principalmente no último jogo aí em São Januário contra o Fortaleza. No jogo contra o São Paulo, o Fernando Miguel já estava com Covid-19 e não foi para a partida, e por isso que o Lucão ganhou essa grande oportunidade de mostrar aí o seu valor e foi muito bem, né? Fez boas defesas, uma defesa cara a cara, né, com o atacante do São Paulo. Ele conseguiu evitar o gol da virada do time paulista, que poderia culminar aí no Vasco aí sendo derrotado naquele jogo. Mas a gente torce bastante pelo garoto, que ele consiga desempenhar aí um bom papel, jogando bem com a camisa do Vasco, consiga desenvolver mais ainda e quem sabe seja um goleiro até mesmo de seleção, porque eu acho que ele tem esse grande potencial, já que ele já é goleiro das categorias de base aí do Brasil, né, sub-20, e com certeza tem tudo aí para ser um dos grandes goleiros da história do Vasco e também aí tomara que, quem sabe, da seleção brasileira, e tomara que jogue também lá num time grande na Europa para fazer sucesso, porque o garoto parece que tem a cabeça no lugar, parece que é um cara humilde, tem um coração bom e merece sim, esse tipo de pessoa merece ter grandes conquistas aí na carreira, e ele mostrando profissionalismo, continuando aí se empenhando com amor ao clube, não desrespeitando. O Vasco com certeza tem tudo para ser ídolo aqui no nosso time, e com certeza o Vasco vai passar um bom tempo aí com um goleiro seguro aí no gol. Deixa aí nos comentários quem você prefere, Fernando Miguel ou Lucão, hein, pessoal? Pergunta muito boa. Na minha opinião, eu manteria o Lucão como titular até para dar mais moral pro garoto, né? Para ele começar a entender como que é o futebol profissional, né? Porque ele somente entrou em 2 partidas nesse ano, né? E pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo e pelo Campeonato Carioca lá no início do ano contra o Botafogo. Mas eu acho que o Ricardo Sapinto vai continuar optando pelo Fernando Miguel aí, pelo menos até o final da temporada, e quem sabe a partir do ano que vem o Lucão seja o goleiro titular e da meta vascaína.
Bom, pessoal, amanhã o Vasco tem um jogo importantíssimo aí contra o Defensa e Justiça, e essa partida só terá transmissão aí da Conmebol TV. Até o momento, nenhuma emissora aí aberta conseguiu comprar os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana e, pelo jeito, nenhuma tem interesse de fechar o acordo, né? Chegou até mesmo a se especular que o SBT poderia comprar aí os direitos da Copa Sul-Americana, transmitir a partida aí em TV aberta. Também se falou muito da Rede TV e até mesmo da Band, só que isso não aconteceu e segue aí somente com a transmissão da Conmebol TV, como a gente já explicou milhões de vezes aqui no canal. É o pay-per-view aí feito pela Conmebol, é parecido com o Premier Clubs, não é o Premier Clubs, mas você tem que assinar, ter uma assinatura aí mensal para adquirir os direitos de assistir os jogos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana, que é o que interessa demais a nós torcedores, né? O Vasco está disputando aí, e ontem o Bahia venceu o seu primeiro jogo contra o União Santa Fé da Argentina, possivelmente deu um passo aí para quem sabe, se o Vasco classifique, seja o adversário, né? Teremos um confronto brasileiro aí nas quartas de final. Agora depende do Vasco, né? Conseguir vencer o seu jogo, talvez aí amanhã fora de casa, porque se ele vence o Defensa e Justiça, certamente dará um passo gigantesco para a sua classificação, que será decidida em São Januário na semana que vem. Mas o Vasco aí conta com muitos desfalques, muitos problemas, e certamente o Ricardo Sapinto vai ficar fora, mas vai deixar o seu auxiliar e vai ter muitos problemas para montar essa equipe. E a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã deverá ser o goleiro Lucão, Ricardo Graça, Leandro Castan, Miranda, os dois laterais avançados, né? Léo Matos de volta, cumpriu suspensão no último jogo aí pelo Campeonato Brasileiro, pelo terceiro cartão amarelo, estará de volta e a lateral. Possivelmente devemos ter aí o Neto Borges talvez de volta, ou talvez a manutenção do Henrique, né? Que o Henrique foi titular no último jogo e o Ricardo Sapinto tirou o Neto Borges e devolveu aí o Henrique ao time titular. Eu achei que foi uma péssima substituição, já que o Neto Borges, na minha opinião, estava jogando bem melhor do que o Henrique. Não é um cracaço, não é também inferior ao Henrique e deveria ter sido continuado aí, deveria ter continuado como titular. No meio campo deverá ser formado aí pelo Marco Júnior, porque ele já preferiu o Marco Júnior do que o Andrei no último jogo, e o Marco Júnior jogou, na minha opinião, melhor do que o Andrei vinha jogando. Não é mais jogador, mas o Andrei estava péssimo, na péssima fase, não tem como ele continuar sendo titular do Vasco, louco para entregar aí os jogos, achando que é craque, querendo sair jogando, dando passes errados, passes bobos, pisando na bola, como foi no jogo contra o Fortaleza, que se não fosse o Fernando Miguel naquele lance, o Vasco teria perdido a partida, e eu manteria sim o Marco Júnior como titular, apesar de detestar esse jogador, mas ele jogou bem contra o São Paulo, na minha opinião, merece aí continuar no time titular, ao lado do Leonardo Gil. Possivelmente podemos ter aí alguma novidade no meio campo, né? Talvez o Vasco jogando no 3-5-2, ou talvez no 3-4-3, né? Que seria aí com 3 atacantes e 4 homens no meio campo, né? Os 2 volantes e também aí os 2 laterais. Meio campo aí, caso jogue no 3-5-2, deverá ser formado aí possivelmente pelo Iago Pikachu e talvez, quem sabe aí até mesmo o Andrei entrando no time, ou o Juninho, né? E no ataque, Gustavo Torres e Germancano. Caso jogue no 3-4-3, provavelmente deverá entrar aí o Vinícius também no ataque, tirando aí o Juninho ou o Andrei do time. E deixa aí nos comentários se te agrada essa provável formação do Vasco, o que você faria de alteração na equipe. Eu particularmente gostaria de ver o Juninho como titular do time. Na minha opinião, o Pikachu não serve para ser titular do Vasco jogando, principalmente ali improvisado de meia, né? Porque ele não é meia, ele não tá sendo lateral e muito menos aí atacante, como o Ricardo Sapinto tá escalando ele aí nos jogos. Torcemos para que o Vasco faça um jogo consistente amanhã e consiga vencer essa partida importantíssima, ou pelo menos aí no mínimo um empatezinho, que seria de ótimo tamanho, um empatezinho com gols, porque tem gol qualificado na Copa Sul-Americana, para lembrar aí o torcedor. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí da polêmica que está sendo as especulações de reforços do Leva esse ano, né, cara? O Campelo se posicionou mais uma vez a respeito aí do atacante Hulk e respondeu a assessoria do jogador e disse que ninguém, além dele e do André Mazzuco, podem falar aí a respeito do futebol do Vasco. Somente ele e o André Mazzuco podem se posicionar aí a respeito de reforços, de jogadores que podem vir para o nosso clube. Ele dando meio com uma cutucada e no Leva esse ano, já se declara novo presidente do Vasco, que pode trazer aí grandes reforços para o Vasco, que vem sondando aí vários nomes e vem sendo especulados
nomes de vários jogadores, entre eles o do Hulk, que foi o que causou uma polêmica maior, juntamente com o Balotelli, né? O Balotelli causou uma polêmica devido aí a gente já ter o argentino Germancano, o próprio empresário do atacante argentino falou que o Vasco já tem a máquina de gols e não precisaria aí do Balotelli, né? Aí a gente só vai saber disso quando o Levinciano sentar na cadeira, o que irá acontecer. Até de que a assessoria do Hulk já negou qualquer tipo de contato com o nosso clube e também aí possivelmente com o Levinciano. Pelo outro lado, o Levinciano confirma que já conversou com o empresário do atleta, tem até prints das conversas com o empresário do jogador e a gente ainda não sabe qual é a verdade nisso tudo, né? E com certeza essa novela vai se arrastar aí por um bom tempo. E eu não acredito que o Hulk será jogador do Vasco devido a esses problemas já que vem tendo aí. E também pelo jogador já declarar que quer continuar jogando lá no futebol europeu, voltar a jogar no futebol europeu e jogar na Champions League. E aqui no Brasil ele só defende as cores do Palmeiras. Eu não acho que seria necessário trazer um jogador que fala que aqui no Brasil só quer jogar num time. Na minha opinião, se o Levinciano for realmente o presidente, seria interessantíssimo ele tentar trazer um outro nome de outro jogador, porque o Hulk está livre no mercado, está livre no mercado, seria uma boa opção. Devido a esses problemas na mídia e também com Alexandre Campelo e também possivelmente aí com o Levinciano, podem atrapalhar talvez uma possível vinda do atleta para o Vasco, que na minha opinião não deverá ser jogador do Vasco. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre tudo isso. Se você acha que o Campelo está somente querendo tumultuar, se você acha que realmente o Levinciano conversou com os empresários aí do Hulk, ou se você acha que não existe absolutamente nada, que o jogador não vai vir para o Vasco e que ele vai seguir lá em outro time. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais e ativa aqui o sininho das notificações para você não perder nada. É isso aí, meus amigos. Forte abraço, tamo junto. Saudações vascaínas a todos.